Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso, concluindo esta primeira semana de reflexão sobre o breve catecismo de Westminster. Chegamos hoje à pergunta de número 6, que diz o seguinte: quantas pessoas há na divindade? Ontem nós vimos que a mensagem bíblica é inequívoca e clara em afirmar que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Porém, esse Deus que é único, que é eterno, vivo e verdadeiro, subsiste em distintas pessoas. Esta realidade não encontra nenhum paralelo no universo. A bem da verdade, o Senhor Deus é a síntese, o sustentáculo e é a base de manutenção de toda a obra criada. Porque Deus é o único ser singular e plural simultaneamente. Ele é singular no seu ser e plural na sua pessoalidade. Por isso que a pergunta de Westminster, de número 6 do Breve Catecismo, é pertinente. Quantas pessoas há na divindade? E a resposta é a resposta clássica do ensinamento cristão, conhecida como Trindade, que é: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas três pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Algumas pessoas veem uma contradição aqui. Como pode ser três e um ao mesmo tempo? Bem, a contradição seria se nós estivéssemos dizendo que Deus é três e um ao mesmo tempo, quanto às mesmas características, ou seja, quanto à mesma realidade. Por exemplo, eu sou pai, marido e filho. Sou as três coisas ao mesmo tempo, mas não com relação às mesmas pessoas. Sou pai dos meus filhos, marido da minha esposa e filho da minha mãe. Meu pai é falecido. Com relação a Deus, é algo semelhante que ocorre. Quando nós afirmamos que Deus é três em um, nós não estamos dizendo que ele é três em um na mesma categoria, no mesmo sentido. Ele é um como ser, há um só Deus, um só ser divino. Mas ele é três quanto a pessoas. São pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas o Pai, juntamente com o Filho e com o Espírito, são um único Deus, o único ser divino constituído em três pessoas. Esta é a maneira como os cristãos explicam as verdades bíblicas sobre as pessoas divinas do Pai, Filho e Espírito Santo e a mensagem bíblica da unicidade de Deus, da exclusividade de Deus. Há um só Deus. Entretanto, a Bíblia Sagrada nos apresenta claramente o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito como Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nós vemos Pedro falando a Ananias e Safira, dizendo que Satanás havia enchido o coração deles para que mentissem ao Espírito Santo. E no versículo 4 ele diz claramente: vocês não mentiram aos homens, mas a Deus, demonstrando que o Espírito Santo é Deus. João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, referindo-se a Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que este versículo já nos mostra este uso distinto da palavra Deus, ora se referindo à natureza do ser divino, ora se referindo à pessoa do Filho como divino também, juntamente como Pai. Quando ele diz o Verbo estava com Deus, estava dizendo se estava com Deus, o Pai. Mas quando diz que o Verbo era Deus, está dizendo que o Verbo era na sua natureza divino, era uma pessoa divina também. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito conviveram em harmonia desde toda a eternidade e conviverão desde toda a eternidade. São três pessoas que constituem um único ser divino. Não há paralelos no universo. Entretanto, Deus traz uma síntese em si mesmo do grande dilema filosófico da humanidade. A realidade é múltipla ou é una? Deus é o único ser que é simultaneamente múltiplo e uno. Ele é o ser uno enquanto ser e múltiplo enquanto pessoas. Nós não encontramos paralelo. Todas as pessoas que conhecemos são seres individuais, cada ser uma pessoa. Entretanto, em Deus não é assim. O ser divino é constituído de três pessoas que são distintas, não são três aparências distintas.
Veja que por ocasião do batismo de Jesus nós vemos a presença das três pessoas. Em Mateus 3, 16 e 17 lemos: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade presentes no batismo de Jesus. O Pai falando do céu com uma voz, o Filho sendo batizado por João Batista no Rio Jordão e o Espírito apresentando-se em forma de pomba. Esta realidade marca a fé cristã, ao ponto de Jesus dizer que os discípulos deveriam sair pelo mundo fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois são iguais em poder, majestade e em natureza, na sua própria essência. A bênção apostólica, proferida muitas vezes ao final dos cultos, se baseia na bênção proclamada por Paulo, que diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sendo assim, é importante que nós entendamos que o único ser divino, a divindade viva e verdadeira, única que há, subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas formam um único Deus, um único ser divino, e têm a mesma substância divina, são iguais em poder, em glória e em majestade. Não há uma superioridade nem uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas que distribuíram entre si, inclusive, competências distintas, mas que são iguais em poder, glória e majestade. Três pessoas numa única essência, uma única natureza divina, distribuída e constituída, subsistindo, ou seja, existindo sob formas distintas de Pai, Filho e Espírito Santo simultaneamente. Que Deus nos ajude a mantermos a confissão fiel da unicidade divina, da triunidade divina. Deus, um único ser, constituído em três pessoas. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque na tua infinita misericórdia e graça tu sintetizas a realidade de todo o universo. Tu sustentas todas as coisas em uma harmonia perfeita que existe em ti mesmo, uma comunhão perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tu enviaste o teu Filho Jesus para nos redimir e o teu Espírito para nos convencer e nos transformar. E nós experimentamos o benefício do relacionamento com as três pessoas da Trindade. Ó Deus, ajuda-nos a manter esta firme convicção de que tu és um ser único em harmonia perfeita nas três pessoas. Oramos para que tu nos ajudes a vivermos para ti a cada dia do nosso viver. Oramos em nome do mediador, o teu Filho. Amém. Deus nos abençoe. Até semana que vem.